Boa noite, estamos aqui firmes e fortes, segundo sábado do mês. A live do livro de hoje é uma live entrevista. Faltando aí pouco menos de um minuto para a gente começar. Hoje nós teremos uma inversão de papéis. Então eu vou ser a entrevistada. Boa noite, Marcelo. Marcelo Silva, meu assessor de assuntos aleatórios, vai hoje assumir o papel de entrevistador. Vamos falar aí sobre o livro das mulheres ambiciosas, né? Mulheres ambiciosas ganham mais, da autora Debra Condren. Acho que é assim que fala o nome dela. Mas eu vou colocar aqui já o Marcelo para a gente ir testando e começar. A hora que começar a live já tá tudo certo. Tem que aceitar. Eu não consigo nem te colocar aqui. Não consigo te convidar. Boa noite, Alice. Já são 21 horas, estamos aqui só organizando a entrada do professor Marcelo Silva, porque hoje ele que vai assumir a live. Agora vai dar certo. Não sei se não vai ser fechar o som. Deu? Tá aparecendo? Aí, fecha o som. Você fecha o som para ver? Não, vamos ver onde que fecha o som. Onde fecha o som? No microfone, não tem. O seu aparece. Boa noite, Danilo. Alô, 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 som 1, 2, 3. Ainda não aparece o microfone, tá? Alô? Então deixa o seu aberto. A hora que eu falo, tá dando para ouvir. Então abri. Estão ouvindo? Dá um sinal de ok. Oi, Rê, boa noite. Estão me ouvindo bem? Marcelo, fala alguma coisa, pessoal. Alô, som. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vocês estão ouvindo? Acho que deu certo. Será? Eu acho que é o seu, porque para mim aqui tá mudinho no meu fone. Pessoal, dá um ok se vocês estão nos ouvindo. A Rê colocou. Sim? Tá, Estão ouvindo? Okay. Então, seguimos. Um minutinho de atraso, a gente compensa depois. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Então, hoje a gente está aí com esse novo formato de live entrevista, que é o formato do segundo sábado do mês. E como é uma comemoração da Semana da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, a gente vai inverter os papéis aqui. O Marcelo vai assumir a live e vai conduzir a entrevista. E a entrevistada serei eu. Está com você, Marcelo. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Mulheres Ambiciosas Ganham Mais. Aprenda que a ambição é uma virtude e não um defeito. É um livro muito interessante. A autora se chama Debra Condren. Ela é psicóloga, consultora em treinamentos de executivos e em gestão de carreira. Além de ser fundadora e diretora executiva da Aliança para Mulheres para Negócios de Mulheres. Em 2000, a doutora Debra Condren recebeu o Prêmio Destaque do Ano em Defesa das Mulheres dos Negócios na Secretaria Nacional de Pequenas Empresas do Governo Americano. Então, ela traz assim, um livro muito rico e eu peço que vocês também façam as perguntas de vocês para explorar aí a experiência da Renata, a leitura que ela fez do livro com bastante profundidade. E é um livro que traz bastante dicas bem interessantes, né? Então, sejam todos bem-vindos ao bate-papo com o Renato Pelarice. E hoje, eu que estou aqui tendo a satisfação de entrevistá-lo, tá bom? Para a gente começar,
eu gostaria de perguntar o seguinte, Renan. A autora, ela faz uma afirmação que ela, assim, é bem forte, né? Ela fala assim, ambição não é um defeito, é uma virtude. Então, o que que você pensa dessa afirmação? O que que você pode confirmar? É exatamente isso que ela quis dizer? Ou faça a sua análise. O que que você nos diz? Então, exatamente, eu concordo, né, com essa afirmação e eu acho que a gente teve uma banalização da palavra em si, da ambição, e uma estigmatização social em função de uma das definições de ambiciosa. Então, eu vou trazer aqui o que a autora coloca no livro, que são duas definições extremamente importantes. A primeira definição é a definição da palavra ambição, dicionarizada, né? Então, ela traz a definição do dicionário, e depois as definições da palavra ambiciosa. Tá? Então, ambição são três concepções. A primeira é o desejo veemente por algum tipo de realização, distinção, como poder, honra, glória, riqueza, em geral, num campo determinado, à disposição de lutar para alcançá-lo. E vale abrir um parênteses que no livro ela traz todas essas questões muito direcionadas para o âmbito profissional, tá? Para o lado da mulher empreendedora profissional. A segunda definição da palavra ambição é o ato, objeto, estado ou resultado desejado ou perseguido. Eu gosto muito dessa definição porque a gente consegue trazer o contexto da ambição para toda a nossa manifestação em qualquer contexto da nossa vida. E a terceira definição é o desejo de alcançar um trabalho ou atividade, energia, interesse e paixão na atividade profissional. Eu gosto bastante também desse item, né? Então, o segundo e o terceiro item é o que mais me embasa essa afirmação da autora, que a ambição, de fato, não é um defeito e é uma virtude. E é uma virtude, inclusive, muito admirada no âmbito masculino, né? Com essa postura, essa conduta masculina no próprio ambiente profissional é muito admirado, né? E quando entra a mulher, há um processo ali às vezes que leva para um processo de ganância, egoísmo, e há uma distorção da própria conceituação do que é ambição e do que é ambiciosa, que o dicionário traz também 4 definições para ambiciosa. Vou falar rapidamente e já te devolvo, Marcelo. Não, fica à vontade, estou gostando. Ambiciosa é quem tem ambição, quem tem desejo ardente de alcançar ou obter sucesso, poder, riqueza ou um objetivo específico. Então, olha só, né? A gente amplia para qualquer contexto de conquista, vamos dizer assim. Ambição ambiciosa é o que exige excepcional esforço, capacidade, coragem ou perícia. Ambiciosa também é aquela que aspira, empreende, que deseja elevar-se mental ou espiritualmente a um nível ou plano mais alto ou obter algum fim acima das expectativas comuns. E a quarta definição de ambiciosa é agressiva e egocêntrica. E me parece que, relacionado principalmente à mulher ambiciosa, a definição que ficou é essa de agressiva e egocêntrica, porque existe um certo estigma social, socialmente falando. Eu penso que tem a ver até em relação ao processo de construção histórica, né? Tem aí um contexto da nossa história, da cultura, da civilização, mas que ficou essa parte mais pejorativa para definir o processo da ambição, principalmente relacionado à mulher. E aí, então, a gente afirma e reforça que a ambição não é um defeito, é uma virtude. E eu penso que a gente vai explorar mais isso no decorrer da live, e é algo que a gente precisa ter em mente, principalmente essas definições da própria ambição e da pessoa ambiciosa, que eu acho que vale contextualizar, porque tem muito a ver
com os nossos processos de conquista, de posicionamento, de manifestação. E aí eu te devolvo, aproveitando para dar boa noite ao pessoal que entrou aí. A gente está com a tela dividida, então eu não consigo ver todo mundo, mas eu vi a Rê, a Andressa, a Mônica, o pessoal que tem acompanhado a gente aí. Vocês são todos muito bem-vindos. José, Regina, Maria Helena, são todas. E aí, Marcelo, eu queria também trazer para você. Você concorda que a ambição não é um defeito, é uma virtude? Pois é, eu estava olhando aqui o livro, né, e lendo, vendo sua resposta, ela traz uma discussão de uma ressignificação desse conceito, né? E principalmente dentro de uma sociedade machista, como a sociedade é de modo geral, como você já destacou, que acaba pegando uma vertente da definição, que é a agressividade, né, o egoísmo, coisas assim, e tentando colocar uma pecha, porque se a mulher for ambiciosa, então ela está sendo egocêntrica, ela está sendo competitiva demais do ponto de vista negativo. Então, acho que essa ressignificação ela é importante, porque todas as pessoas têm que ter ambição. Né? Então, como você disse, para o homem é muito natural. O homem tem que ser ambicioso, ele tem que crescer, tem que conquistar. Ele tem... E quando se trata da mulher, por que tem que ser diferente? Né? Ela traz bem essa discussão e eu acho assim, bem interessante, por isso que o livro é bem rico. Né? Mas aí eu concordo, sim, que a questão da ambição, que a mulher tem que ter ambição, assim como o homem tem, ou seja, as pessoas têm que ter ambição, elas têm que querer, almejar, desejar estarem melhor, estar em uma posição melhor, enfim, e sem culpa. Né? Porque isso também, quando se trata da mulher, normalmente você coloca uma culpa, né? Não sei se você concorda, sabe? Mas se a mulher é ambiciosa, então quer dizer que ela está deixando de fazer outras coisas que é do papel da mulher, e não é convencionado na nossa sociedade machista que é o papel da mulher. Não sei como você vê essa questão. É bem isso. E a Débora, ela fala bastante disso. A gente vai falar das regras da ambição, né, que ela traz. Mas ela, em todo o contexto, e até na introdução, são 2 capítulos antes dela entrar diretamente nessas regras, mas durante a explanação de todas as regras, que a gente não vai conseguir aprofundar durante aqui, né? Mas ela traz exatamente isso que você está colocando, que a mulher ambiciosa, ela vai ter alguns posicionamentos e algumas escolhas, como todas as pessoas que escolhem alguma coisa na vida, né, tem que fazer alguma concessão, abrir mão de alguma coisa e focar. Acabou? Voltei. Voltei? Voltou, agora sim. Então, ela tem essa opção de escolher, né? E esse ressignificado é extremamente importante. Por isso que a definição também é importante, né? Porque a gente vai ressignificar dentro de um contexto do que realmente significa essa palavra. E não do que a gente gostaria que fosse, do que é, e para a gente ampliar, né? Porque são 3 definições de ambição, 4 definições da pessoa ambiciosa. E a gente fixa em uma para definir a mulher, principalmente. Né? Então, há uma distorção aí em função de eu penso muito desse processo histórico, sabe? Do papel da mulher ao longo da história, né? Daquela inversão do homem provedor, da mulher que está em casa. E aí existem várias frases de efeito, né? Que a mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, vários contextos nesse sentido, eu penso da própria ressignificação. Deixa eu te perguntar. Olhando esse papel histórico, né, dentro da sociedade, nós podemos culpar os homens por tudo isso? É uma pergunta até que a autora mesmo faz, né? Ela fala assim, mas podemos culpar os homens por tudo isso? Ou seja, essa condição que se coloca é culpa só dos homens, porque a sociedade é machista? E o que você... Não, eu penso que os homens têm um papel que acaba fazendo esse reforço dessa parte da mulher, né? Mas a responsável por isso somos nós, mesmo dentro de um contexto histórico. De certo modo, a gente acabou sendo conivente, né, ou acomodada dentro desse processo de que o homem é que deveria prover tudo o que fosse necessário para a própria mulher ou para a família, e a gente acabou se acomodando nesse contexto. E aí, até hoje,
eu gosto de falar, e a autora traz isso, que a gente precisa assumir essa responsabilidade por tudo que acontece conosco. E dentro desse contexto histórico, são as nossas atitudes e os nossos posicionamentos dentro desse novo olhar, dentro dessa ressignificação da própria definição, do próprio conceito, que vai fazer com que a gente consiga moldar essa nova realidade, né? E mudar esse processo histórico. Então, isso já vem até com alguns movimentos feministas, dos quais eu nem sou totalmente, vamos dizer assim, de acordo, né? Eu penso que tudo que é muito extremado tem ali um processo que pode ser melhorado, vamos dizer assim, mas eu acho que o posicionamento social da mulher ambiciosa, da mulher que pode decidir o que ela quer para a vida dela, e para que ela tome essa decisão, ela precisa saber o que ela quer da vida dela. E tudo bem se a mulher não quiser ter uma posição de destaque na sociedade ou na própria empresa, né, no próprio contexto profissional, ela tem o direito de decidir isso, mas se ela quiser, ela também tem o direito de assumir esse papel profissional, empreendedor, optar muitas vezes não ter filho, não ter um lugar fixo que ela vai nascer, crescer, viver e morrer naquele lugar. Eu brinco, esse tempo que estava falando com uma amiga, ninguém é planta, a gente não está com a raiz enraizado, né? Com o pé plantado no seu lugar. Então, se a mulher decidir que ela quer mudar, que para ela crescer profissionalmente, ela precisa itinerar mais, trabalhar em lugares diferentes, até fora do país, ela tem esse direito. Então, a gente começa a ampliar todo esse contexto que hoje já é muito valorizado e vislumbrado no universo masculino, né? Então, o homem de sucesso, ele muitas vezes compõe todas essas características para o homem, para a valorização do homem de sucesso. E a mulher de sucesso, ela ainda acaba tendo esse contexto meio distorcido. Às vezes, quando ela se equipara ao homem de sucesso com todas essas conquistas, ela é apedrejada, ela é questionada, porque que ela, né, como que ela saiu para trabalhar e deixou o marido em casa, ou optou não ter filho, ou mesmo porque optou ter filhos, né, abandonou os filhos. Então, muitas vezes há esse questionamento que para o homem não existe. E ela traz uma técnica que eu achei bem interessante, né? Que ela fala assim, o que eu devo ignorar e o que eu devo não ignorar, né? E aí entram esses conceitos que são postos, são colocados como um local de vulnerabilidade para a mulher, e ela dá um exemplo assim, por exemplo, se a mulher é bem-sucedida profissionalmente, então ela é menos mulher. Isso ela fala, você deve ignorar, né? Que a mulher tem que se conformar com trabalhos inferiores, também deve ignorar. Agora, no contraponto, ela coloca assim, ambição é virtude, não defeito. A mulher não deve ignorar isso, né? E outro, o mundo merece me ouvir. Então, são pensamentos que eu achei assim, bem interessante, como que ela traz pensamentos para ocupar esse espaço, né, e esse lugar, e a mulher se colocar no lugar dela, no sentido de conquistar e se mostrar todas as suas potencialidades e não se sentir menos e nem se deixar colocar num lugar inferior, né? Então, eu achei bem bacana também. E eu queria te perguntar, ela apresenta aqui uma técnica que chama, como que é? Diário da ambição. Fala um pouquinho, porque ao longo do livro todo ela vai falando, sempre destacando esse diário, né? Porque esse diário da ambição é como se fosse um checklist, um lembrete para a mulher estar toda vez se planejando, colocando em ação, colocando na prática algumas ações, algumas dicas que a gente mesmo decide fazer dentro do nosso contexto. Ela aborda mais esse viés profissional, mas eu gosto de ampliar, seja o contexto familiar, o contexto profissional também, o contexto marido-mulher, mãe e filhos. Mas são dicas, né? O diário de ambição é para estar a gente todo o dia, por isso que é diário, lembrando e revendo aquilo que a gente decidiu decidiu conquistar, decidiu que seria o nosso, faria parte do nosso contexto, da nossa manifestação. E essa checagem
porque ela fala que muitas vezes a gente também pode mudar. Tem algum momento ali que ela faz a analogia com o próprio planejamento estratégico, né, que são as linhas de conduta, e elas precisam ser revistas de tempos em tempos, até porque o nosso contexto muda. Então, a gente precisa estar atento a isso para também não ficar fossilizado ou engessado dentro de um padrão que já está demodê, que já não tem mais a ver com os nossos desejos, com as nossas metas, com aquilo que a gente quer, que a gente, ao longo do tempo, da própria evolução, a gente também vai mudando. E a tendência é que os nossos objetivos eles sejam cada vez mais amplos, acompanhem essa nossa mudança, né? E aí tem uns boa noites aqui, ó. Então, bastante gente que está vendo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Keila. Keila está participando bastante. A Elaine também está aí. Boa noite, Alexandre. A psicóloga Silene Gurgel, Vânia, Cristina Pelarice. Bastante gente aqui, ó. O Marco Aurélio também entrou, lá direto do Rio de Janeiro. E a Keila, ela faz alguns comentários, né? Então, quando a gente falou se poderia culpar o homem pela condição de colocar a mulher numa posição de vulnerabilidade, ela colocou que na sua maioria que sim. Depois, mais abaixo, ela comenta que uma sociedade machista é uma estrutura muito difícil de se romper, mulheres têm se unido há muito pouco tempo, e o mundo merece ouvir as mulheres, né? Então ela coloca, o Marcos dá boa noite para a gente. É isso daí, querido. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Comentando isso que a Keila trouxe, de fato, é um contexto hoje ainda difícil. E aí eu vou começar trazendo já algumas regras, alguns contextos das regras, Marcelo, eu sei que você vai entrar nesse assunto, mas a regra número 3, ela fala essa condição de não ter medo do confronto. O nome da regra é essa, não tenha medo do confronto. E aí ela traz várias abordagens, Keila, mas o que mais eu gosto dessa regra é uma condição que ela coloca assim, ó, às vezes é preciso ir embora. E isso eu me vi muitas vezes, eu relembrei algumas vivências onde eu decidi cair fora ou sair daquele contexto, ou por uma condição de valor, né, principalmente no contexto profissional, mas também dentro de, algumas vezes, de um padrão machista. Porque se a sociedade é machista, e eu não concordo com aquele contexto, o que eu estou fazendo ali? Então, já existem ambientes que o machismo deixou de fazer parte daquela sociedade, daquela comunidade, daquela própria cultura, entendeu? Então, assim, o que afiniza ainda esse padrão, onde eu não posso me posicionar, ou qual é o meu papel que eu deveria me posicionar para ajudar a mudar aquele contexto. Então, de novo, assumindo, trazendo para nós a responsabilidade. E, muitas vezes, a gente vai ficar dando murro em ponto de faca, como diz, e aí é melhor não gastar energia com isso e sair fora. Vai, né, trabalhar em outro lugar, não adianta querer convencer quem não quer entender, ou não quer ser ouvido, ou não tem abertura para pensar diferente, você não vai ficar perdendo tempo, gastando energia com algo que não vai dar para ajudar naquele momento, né? Talvez em outro momento a gente vai ciclar, vai melhorar a nossa abordagem, a pessoa vai ter outras experiências, e pode ser que a gente se encontre no futuro e essa abordagem seja possa, né, ser feita em um outro momento. Então, a gente precisa estar atento em relação a isso, mas principalmente assumir a responsabilidade por isso. Se você está dentro de um contexto extremamente machista e esse contexto não combina mais com você, cai fora. Né? Então, ela coloca isso. Às vezes é preciso ir embora. E às vezes essa decisão é muito difícil, principalmente em dois contextos, na minha opinião. No ambiente profissional e no ambiente de um relacionamento afetivo, sexual, né, amoroso, de homem e mulher. Então, às vezes, a gente cria uma certa dependência na relação afetiva, ao vínculo emocional, que às vezes gera esse processo de independência, e na relação profissional, às vezes, é o próprio apego ao poder, mas principalmente o que eu acho que é mais difícil de abrir mão é o processo até financeiro. Né? Então, assim, às vezes você é o seu ganha-pão, é o que te sustenta ali, chegou num momento onde o seu patrão, o seu conselho administrativo, os seus colegas de trabalho
acabam tendo um ambiente mais opressor, e para você, né, ir embora, como ela indica na regra número 3, você vai ter que abrir mão de um meio de sustento, o que pode ser uma oportunidade. Né? Então, a gente tentando enxergar e assumir a responsabilidade pelas nossas decisões, você tem que tomar a decisão, agir e talvez encarar aí toda a crise como uma nova oportunidade de fazer diferente. Agora, das oito regras que ela coloca aqui, essa terceira é a que você mais se identificou? Não. Não. Então, com qual você mais se identificou e por quê? Essa terceira trouxe para explicar essa abordagem da Keila, né? A que eu mais me afinizo é a oitava regra, que ela fala assim: você merece estar aqui. Então, é aquela condição da gente assumir, de assunção, da gente saber quem a gente realmente é, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e quais serão os resultados de tudo que a gente está fazendo. Então, é mais ou menos ter claro, e aí, de novo, trazendo a analogia pelo âmbito profissional que ela faz, é como se a gente tivesse um planejamento estratégico da nossa vida, de quem a gente é. Então, é a gente saber que a gente tem talentos, que a gente é boa naquilo que a gente faz, que a gente vai errar, óbvio, a gente está aqui para aprender, para tirar proveito de toda a situação, de todo o contexto, mas também de apreciar esses momentos de confiança, de tranquilidade, de enxergar o resultado do nosso trabalho, o resultado dos nossos posicionamentos, dos nossos esforços, de tudo que a gente já conquistou. Então, a gente saber valorizar o que a gente faz, né, o resultado daquilo que a gente faz. Perder o medo, ela fala muito de perder o medo de falar em público, porque tem o processo da exposição, né? Então, não é só falar em público para dar uma aula, fazer uma palestra, mas muitas vezes, no ambiente profissional, você falar em público numa reunião de conselho, numa tomada de decisão, às vezes você está ali num processo que você tem uma visão diferente e você vê que o andar da carruagem vai levar para um resultado que não é o que todos estavam esperando, querendo, e você tem que dar um posicionamento que, no primeiro momento, vai contra o que a maioria está falando. E aí, se você tiver medo, você não vai falar isso. Muitas vezes, o empreendimento pode ter alguns percalços no meio do caminho, algumas consequências que você poderia ajudar a evitar. E é interessante, porque, da minha experiência, muitas vezes, quando a gente consegue se posicionar, a gente vê que as pessoas não tinham pensado por aquela abordagem, ou também achavam, mas queriam concordar, estavam com medo do chefe, do dono, né, de pessoas que hierarquicamente estavam participando daquela reunião, tinham um poder de decisão ali mais forte, tinham medo de se posicionar. Então, isso acontece. E ela coloca nessa regra de mérito, né, de você se reconhecer enquanto merecedora de estar na posição que você está, elas fazer com que você deixe também as pessoas saberem a sua trajetória, como você chegou onde você está, quais foram os seus desafios, as suas superações, e muitas vezes, até trazendo esse contexto de um ambiente machista, pode acontecer, eu já vivenciei isso, a pessoa querer te dar um cala-boca, ou falar, te menosprezar a sua informação, aquilo que você está falando, e aí, às vezes, você precisa, com muita delicadeza, com muita elegância, colocar a pessoa o que você já fez para estar ali naquela reunião, né? Ou naquela tomada de decisão, ou naquele conselho, muitas vezes. Então, assim, eu tive muitos desafios, porque enquanto mulher da área financeira, eu muitas vezes precisei bater de frente com uma maioria de homens, né? E muitas vezes, quando hierarquicamente o presidente, o diretor, o CIO da empresa onde eu estava poderia ser uma mulher, os assessores dela eram todos homens. E muitas vezes a gente entrava no processo de diligência, de auditoria, onde a gente acaba, pela área financeira, tendo todo o raio-x da empresa, uma foto da empresa. E quanto mais a gente se especializa e trabalha nessa área, a gente acaba, às vezes,
inevitavelmente vendo situações que as pessoas não veem, então situações de problemas, situações de desvio financeiro, situações de processos até da área de RH, né, de recursos humanos, que pode estar comprometendo ali o contexto geral da empresa, e muitas vezes a gente tem que explicitar isso, e é muito difícil que as pessoas têm dificuldade de aceitar, às vezes só pelo fato de você ser mulher. Eu tive uma experiência que eu tive que bater de frente com o conselho, onde eu estava entrando numa consultoria considerada assim, né, uma mulher nova, trabalhando com a área financeira. Eu tive que bater de frente com 3 consultores sêniores, no sentido de idade biológica mesmo, né, porque eles me contrataram para considerar uma consultora sênior também, em função da minha experiência. Mas eu era pelo menos 25 anos mais nova do que as 3 pessoas que eu tive que enfrentar ali. E foi muito difícil. As pessoas falavam na minha cara que você está falando está errado. E eu mostrava, porque o número ele tem essa facilidade, né? Número não mente, 1 mais 1 é igual a 2, não adianta querer fazer ser igual a 3. Mas, assim, foi um processo muito delicado. Então, isso muitas vezes acontece. Mas eu gosto dessa regra exatamente por isso, porque ela ajuda a gente nessa condição de autonomia, de posicionamento, a lembrar por que a gente está em determinados contextos, desempenhando determinados papéis e o que nos levou a chegar até ali. Então, tem muito esse processo da meritocracia que eu gosto bastante. A regra número 8 também me chamou a atenção, que ela tem um outro viés que aparece na regra 4, né? Que a regra 4 fala assim: faça-os pagar o quanto você merece, né? E como que você vê isso na condição da mulher dentro desse contexto empresarial, como você está abordando, né? Essa regra que ela Eu coloca. já tive muita crise em relação a isso, você sabe muito bem, você participou de alguma delas, né? Então, assim, é muito legal. Ela traz no livro vários exemplos, e aí eu vou trazer o meu exemplo, né? Porque na regra 4 ela fala: faça-os pagar o quanto você vale. E ela traz alguns contextos extremamente reais, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso também acontece, eu já vivenciei isso, onde a mesma função, o mesmo cargo, para o homem o salário é X mais 2 e para a mulher é só X. Então, assim, isso eu me estresso muitas vezes, né? Porque é o mesmo papel, a mesma descrição de cargo, a mesma função. Por que o homem vai ganhar mais do que a mulher? Então, assim, não faz sentido na minha cabeça, mas eu sei que isso acontece até com uma certa recorrência. E muitas vezes a mulher, por medo de perder a vaga, e isso acontece, é um medo real, vamos dizer assim, ela acaba se sujeitando a assumir a função do cargo por um valor menor e acaba aumentando esse estigma de que a mulher, de fato, trabalha por menos. Então, assim, a regra 8 ela ajuda exatamente nesse posicionamento que você merece estar ali. Se você está concorrendo aquele cargo, aquela função, você precisa fazer com que eles paguem enquanto você paga. E eu muitas vezes fiquei com raiva, às vezes, dos lugares onde eu trabalhava. Eu tinha medo de pedir aumento, né? Porque eu tinha medo tanto de levar um não, que eu achava que não ia dar certo, quanto de perder o emprego, né? A pessoa sair insatisfeita e começar a procurar outra pessoa para me substituir. E é muito interessante, porque dentro da minha trajetória, todas as vezes em que eu me posicionei, pedindo um aumento, e às vezes até pedindo as contas, que eu não estava mais, eu já tinha pedido aumento e não tinha dado certo, aí a hora que eu pedi a conta, foi comum para mim, o chefe, o empreendedor, o dono de contratos de pessoa jurídica, dobrar o meu salário ou o número do meu contrato. Isso, por um lado, era muito bom, porque era um reconhecimento da importância que eu tinha do meu papel naquele momento para a empresa, mas muitas vezes me deixava revoltada, porque por que precisei pedir para sair para a pessoa me valorizar, entendeu? Então, assim, um misto de sentimentos de valorização e, ao mesmo tempo, o paradoxo da desvalorização, porque, assim, poxa, eu trabalhei 1 ano, 6 meses, ou 2 anos, ou 3 anos
por um valor, sendo que eu já sabia que eu valia mais, né? E a hora que eu me posicionei em relação àquilo, de fato, os empregadores confirmaram que sabiam que eu valia mais. Então, assim, a gente precisa aprender a se posicionar. Claro que tem o melhor momento, claro que tem a forma mais adequada, claro que você precisa ter argumentos que justifiquem o quanto você vale naquele momento, para aquela empresa, para aquele contexto. Então, é a gente aprender a desenvolver esses argumentos, essas habilidades, para poder, de fato, fazer com que paguem o quanto a gente paga. E você, me parece assim, quando fala dessa ambição, né, acho que a autora traz um pouco dessa visão, me parece que essa ambição está ligada também com a questão da autonomia, né, da mulher. É isso mesmo? Como que você vê É isso? isso mesmo. E olha só, ela traz, antes de entrar nas regras, ainda lá no começo, ela coloca assim, a redefinição a partir daqueles conceitos da ambição e da pessoa ambiciosa, ela fala da mulher ambiciosa. Então, a mulher ambiciosa é aquela que ganha mais, é aquela que tem mais poder, é aquela que conhece, consegue o reconhecimento que ela merece, e é aquela que tem a determinação para lutar pelos seus sonhos e é capaz de realizá-los com integridade. E, na minha opinião, esses 4 itens, quando ela ressignifica a mulher ambiciosa, nada mais é do que a afirmação da autonomia e da responsabilidade da mulher, de saber o que ela quer de novo e ir atrás para que aquilo aconteça, para que aquelas metas sejam alcançadas, para que aqueles objetivos sejam alcançados, para que ela viva melhor, plena e feliz, né? Em algum momento ela fala ali da questão de você viver bem, né? Você ter essa condição aí da felicidade, da leveza, da tranquilidade de ser uma mulher ambiciosa. Damos boa noite aqui com o pessoal que chegou. Dilma, boa noite. Teófilo, boa noite. Cleverson, boa noite. E pinguinho de gente da mamãe. Se puder colocar seu nome para a gente falar, mas boa noite, seja bem-vindo aqui à live, né? E seguindo aqui, então, gostaria de explorar mais um pouco do livro, é super interessante, e eu queria perguntar o seguinte: você pode comentar um pouco e dizer a sua opinião sobre alguma regra que te chamou mais atenção, além da 8 e da 4, né? A gente já falou um pouco da 4, que é faça pagar o que você merece estar aqui. O que você destacaria assim, de alguma outra regra dessa? Eu vou falar 2 coisas, né? Trazendo ainda essa questão da responsabilidade que você colocou, é a regra número 5. Ela fala assim: seja muito mais responsável com você mesmo. Então, essa condição de novo reforçar, né? Não trabalhar de graça, a não ser que você queira fazer isso. Então, ela traz alguns exemplos, assim, e eu me lembrei de alguns profissionais liberais, até de amigas, que o pessoal fala assim: viu, deixa eu tirar uma dúvida com você, e é algo que é a profissão da pessoa, né? Então, assim, quanto vale uma dúvida, quanto vale, me explica tal contexto, tal situação, e muitas vezes a gente acaba fazendo isso até sem má intenção, mas desvalorizando a profissão da pessoa, porque aquela dúvida, aquela dica é o ganha-pão da pessoa, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, a gente tem essa tendência, até com amigos mais próximos, a gente acaba tirando proveito da situação. Então, ela fala isso, para a gente não trabalhar de graça, a não ser que a gente queira fazer isso. Então, ela dá um exemplo ali de estar num jantar, e às vezes a pessoa começar a perguntar, por exemplo, né, na nossa área da consultoria financeira, então ela começa a perguntar de investimento, ela começa a perguntar, e você começa ali a dar uma consultoria gratuita, e muitas vezes você não deveria estar falando, né? Principalmente fora do contexto profissional, vamos dizer assim. Então, ela fala assim, que você ter tranquilo para não fazer isso, mas também fazer se você quiser. Então, se você ter, de novo, né, ser responsável e ter essa autonomia. E quando você quiser fazer, deixar claro. Às vezes a gente fala brincando, né? Para os amigos a consultoria é mais barata, hoje para você foi gratuito e tal. Mas você deixa claro isso, até para você reforçar muitas vezes o próprio vínculo da amizade, né? Então, trazer essa questão do reconhecimento. E quando você fizer isso também, né? Olha, eu sei que
o seu trabalho aí, quanto que você quer. Essa semana eu liguei para uma amiga minha do exterior e eu estava precisando da ajuda dela em função de uma determinada contratação. E aí eu pedi a ajuda dela, mas eu perguntei para ela, pessoal, como você cobra, como você quer trabalhar comigo nesse sentido e tal? E ela falou, Renata, você está louca? Isso é uma coisa simples para mim, eu tenho aqui pronto, eu vou estudar e tal, e não vou cobrar nada. Mas também é um reconhecimento, é um respeito pelo trabalho do outro, né? Então, às vezes, uma coisa, por mais simples que ela seja, e a gente sabe que tem, às vezes, esses vínculos de confiança, de amizade dentro do próprio contexto profissional, mas você se colocar com respeito e com esse reconhecimento ao profissional que muitas vezes está ali numa parceria, te ajudando, você, né, colocar nessa condição e saber que sim, é um risco. Se a pessoa cobrar, você pode decidir se você quer ou não pagar e aí contratar ou não o serviço dela. Mas é só para a gente não confundir muitas vezes, né? Nós que trabalhamos aí dentro de um processo de voluntariado, às vezes se mistura com algum processo empresarial e a gente precisa ter isso bem claro para não dar boi na linha, né? Às vezes não criar ali um contexto desnecessário, equivocado ou constrangedor pela falta de assunção da responsabilidade, da autonomia e também da explicitação daquele posicionamento em determinado momento. Mas agora eu vou falar, saindo um pouquinho dessa área da responsabilidade, da regra número 7. É uma regra que eu gosto bastante também, que ela fala assim, neutralize os provocadores. E vale a pena, gente, quem tiver a oportunidade de ler o livro, de poder aprofundar nisso, porque essa questão de neutralizar os provocadores é muito difícil, pelo menos para mim foi, mas eu acho que é porque a mulher ela tem essa questão, às vezes, emocional, hormonal, sei lá qual algo que a gente fala aqui, mas a gente tem, assim, vamos dizer assim, um temperamento um pouco mais despencado. Às vezes, até em função dessa subestimação, né, de sofrer essas ingerências, esse processo machista em alguns contextos, mas ela traz, assim, de modo muito leve, muito elegante, da minha percepção, de neutralizar os provocadores. Então, assim, de mudar as nossas atitudes, caso a gente descubra que a pessoa está querendo puxar o nosso tapete, às vezes com má intenção mesmo, às vezes a pessoa quer questionar a gente, até porque está levantando mesmo Aspectos importantes. ou às vezes até ela está questionando o nosso caráter mesmo, o nosso conhecimento, entendeu? Eu já tive muita. Eu cheguei uma vez numa consultoria financeira, olha só, eu peguei uma DRE, para quem não sabe, né, demonstração de resultado do exercício, então a DRE ela dá uma visão panorâmica aí para a gente da empresa, da situação da empresa, né? E aí eu peguei uma DRE onde a gente estava trabalhando com o fluxo de caixa e existiam alguns dados ali que eram dados contábeis, reais, mas que estavam na demonstração do fluxo de caixa como se fosse a demonstração do exercício anterior, contábil, que é o que a gente fala de caixa competência, né? Então, a demonstração da competência de um mês diferente, misturada na demonstração do fluxo de caixa. E aí, o conselho administrativo dessa empresa já estava acostumado a fazer essa leitura. Só que era uma leitura equivocada. E isso dava uma diferença de valores considerável para a compreensão de um fluxo de caixa, onde os recebíveis, eles entravam com prazo variável, de 60, 120, às vezes até 150 dias. Então, imagina para mim como é que foi identificar isso e mostrar isso para o conselho administrativo, que ano após ano estava acostumado a ver aqueles valores, e dizer que eles estavam fazendo a leitura errada, pior, a maior, ou seja, justificando o fluxo de caixa em função dessa demonstração equivocada de caixa competência, né? Então, assim, foi muito difícil. E eu tive alguns momentos onde eu precisei neutralizar os provocadores, outros eu não consegui, confesso que tive que aprender com esse
experiência, porque eu briguei, bati na mesa, quis chutar o balde muitas vezes, por essa falta, né, de aprendizado, de deixar as emoções de lado e não levar a provocação para o lado pessoal. Porque a pessoa, quando ela te provoca, ela te ataca frontalmente, diretamente. Então, é muito difícil você conseguir neutralizar esse ataque. Não, não é da pessoa, Renato, que ele está falando, é desse contexto, e conseguir aí avaliar os fatos, se organizar e comprovar aquela situação. Então, assim, eu escutei muitas vezes, você está mentindo. Ou então, você não sabe o que você está fazendo. Nossa, calma, imagina, perder 2, 3 vezes para conseguir achar o furo. Porque o que acontece? Você pega uma empresa, você vê lá, demonstração, DRE do fluxo de caixa. E aí tem um saldo. Vamos chutar em um valor fácil de fazer conta, R$ 100.000. Aí você pega as contas bancárias, o dinheiro do caixa, e não tem R$ 100.000. Entende? Então, o fluxo de caixa é essa movimentação de caixa, o nome já diz, né? Então, tem que ter em caixa aquele valor. E aí, a demonstração está dizendo que você tem 100.000, a hora que você soma o saldo da conta bancária mais o dinheiro que está no caixa dá 60.000, 65.000, está faltando 35, está faltando 40, e você tem que dar conta desse valor. Porque não pode faltar. De novo, é a facilidade do número, né, do financeiro. Então, foi isso que aconteceu comigo nesse exemplo que eu estava citando, né? Eu entrei para uma auditoria, peguei uma demonstração de fluxo de caixa, onde o saldo aí era na casa de milhões, então complicava um pouco mais a situação e o contexto. E a hora que a gente apurou as contas, várias contas bancárias com saldo negativo, ok, a gente somando todas elas, as que tinham positivo, mais o dinheiro em caixa, Tinha que bater e não batia. dava diferença de mais de 50%. Então, eu cheguei a ouvir sim, você não sabe o que você está falando, você é uma menina que está aprendendo a trabalhar. E aí, aquilo, como é que você deixa as emoções... Neutraliza o provocador. Oi? Como que você neutraliza o provocador, né? Como você neutraliza? Como você deixa as emoções de lado? E aí a gente precisa aprender, né? Uma dica que ela dá é: seja inteligente, saiba a hora de calar e a hora de falar. E use ambas as horas, use essa sabedoria, use esse momento com sabedoria e classe, né? Então ela fala assim: não entra na briga, afaste-se de pessoas negativas, não se coloque para baixo. Nesse caso, né, desse exemplo que eu trouxe, se você tem como provar, se você tem como comprovar, então explicite os fatos, a realidade dos fatos, e aí, né, o dono da empresa, o outro consultor, cada um tem o direito de tomar a decisão que quiser, e você, inclusive, às vezes você cai lá para a regra número 3, é preciso ir embora, né? Então, eu já tive que sair de um trabalho, porque foi a minha decisão, que eu descobri que o CEO da empresa estava manipulando os dados, chegando, a grosso modo, a ponto até de roubar as dinheiro. Só que eu queria assinar aquele relatório financeiro, entendeu? Então, assim, como é que eu vou brigar com o dono da empresa? Vai fora, entendeu? Então, vai embora. Ou se a cumplicia, assine e saiba que o risco, a hora que o fato errado chegar ou for descoberto, vai vir a responsabilidade em cima de você. Se você quiser assumir esse risco, ok. Mas no meu caso, eu não assumi o risco por algo que eu não fiz, entendeu? E isso muitas vezes me custa um emprego, o contrato, o trabalho, a posição, o que for. E aí está de novo nas nossas mãos, né? Para a gente decidir o que fazer. A regra número 6, ela fala assim: não abra mão do seu poder. Né? Você pode comentar essa regra? Posso. Você vê que elas estão todas empregadas, né? Todas interligadas. E é, de fato, você conseguir se posicionar, defender a sua posição. Então, assim, no âmbito profissional, as pessoas com as quais você trabalha, elas sabem por que você está ali, ou deveriam saber.
por que você foi contratado, qual é o seu cargo, qual é a sua função, o que você está fazendo ali. Se elas não souberem, deixe claro o mais rápido possível, entende? Para que você possa defender essa posição e reagir contra as ações hostis, né, de modo exemplarista. Que você atue com ética, que você seja íntegra, que você seja respeitosa e que você se proteja frente aos fatos, à realidade dos fatos, diante ao que cada um fala que quer. Né? Então, há sim as pessoas mal intencionadas, há pessoas que vão jogar sujo, como ela traz no livro, que vão chegar com ações hostis, com golpes baixos. Então, esse palavreado que ela traz aí dos exemplos do livro, né? Então, assim, isso acontece. A gente tem um filme que a gente gosta, né? Um documentário que a gente brinca e fala a vida é o funeral das ilusões. Então, tem muita realidade, né? Existem pessoas corretas, éticas, muitas pessoas boas, eu ainda acho e acredito que são a maioria, mas existe muita gente também, gente que quer puxar o tapete, gente que quer mostrar o seu furo para poder se sobressair, às vezes a pessoa até por insegurança, ela quer achar o seu erro para poder dizer que ela sabe mais, faz melhor, ou para provar que você também erra, alguma coisa nesse contexto. Então, não abra mão do seu poder, não abra mão da sua integridade, independente do que isso venha lhe custar. E a dica que ela dá é não entra no jogo, né? O exemplo fala por si só. Eu gosto muito, também aprendi isso ao longo do tempo, né, com a experiência, de explicitar os fatos, ou explicitar a realidade dos fatos. Então, assim, não é questão de opinião, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu gostaria, principalmente profissionalmente falando. Então, você precisa se ater à realidade dos fatos, entendeu? Então, assim, eu não vou querer convencer alguém que está achando que tem R$ 1 milhão no caixa e a hora que você vai somar o que está no caixa dá 450 mil, eu não vou convencer, eu vou mostrar essa verdade. Aí cabe a pessoa enxergar o que ela quer ou a realidade como ela é. Tem muita gente que não gosta de enxergar a realidade, que vive num mundo ali meio misturado, meio fantasioso, ou meio convergente com aquilo que lhe convém. Né? Então, isso também pode acontecer. E, de novo, cabe a você se posicionar, não entrar nesse jogo, isso vai dar mais trabalho, é mais difícil, mas a gente consegue aí, com exemplarismo, com uma vida ilibada, como eu gosto de falar, né? Você não tem telhado de vidro, você não tem, você erra sim, mas você erra por incompetência ou por ignorância, por desconhecimento, né? Mas não porque você quer fazer uma falcatrua ou alguma coisa errada. E essa integridade, como ela traz, ela te defende. Então, é um ato de proteção a si mesmo, você fazer o que tem que ser feito, você ser ética, você ser respeitosa de acordo com a sua posição, com a posição que você assumiu ali naquele contexto. Muito interessante. E ela traz muitas dicas bem práticas, né, no livro. E, de fato, ajuda a reperspectivar essa ideia de que a ambição é um defeito, e não é, que a mulher pode ser, sim, ambiciosa, que pode conquistar e, enfim, ocupar o seu lugar. Nós estamos chegando aí nos nossos últimos 7 minutos, tá? E aí eu queria, assim, que se você quiser comentar alguma outra regra, nós não falamos da primeira, né? Seja lutadora. Se você quiser comentar sobre ela. Vou falar sobre a primeira. Seja uma lutadora, né? Também ela amplia um pouco esse contexto, mas o que mais me chama a atenção nessa regra é quando ela traz a questão de não deixar a oportunidade passar e assumir os créditos daquilo que você é merecedora. Então, um dos exemplos que ela dá ali é de uma jornalista que escreve ali um texto, né, e manda para a sua editora-chefe para publicar, e aquele texto ele é publicado, é super valorizado e tal, e a hora que ela vê a editora-chefe que assinou, como se fosse uma matéria dela. E aí ela vai lá e questiona, não gostei, eu te mandei, a matéria é minha, eu que fiz e tal. E, né, correndo o risco, que ela estava batendo de frente com a chefe dela, mas ela explicitou
essa condição ali, às vezes até dando um constrangimento, porque foi a chefe da parte da editora-chefe assinar um artigo que não foi ela que escreveu. E aí ela disse que teve esse reconhecimento, um pedido de desculpas, óbvio que a editora-chefe não republicou o artigo errado, mas deu uma publicação de destaque numa próxima edição da revista e tal, como forma assim, de tentar consertar o erro. Então, o exemplo em si, ele vale, né, para a gente entender o que estamos querendo dizer, mas principalmente em relação a esse nosso posicionamento. E eu vejo isso, Marcelo, é bem comum até no mundo profissional, da pessoa ter uma ideia e aí o outro que está, às vezes, num cargo superior, ou às vezes até mais cedo, vai levar primeiro, entendeu? O chefe para assumir os louros da ideia, né? Se for uma boa ideia. Então, ela fala muito do compartilhamento também, né? De você falar o que você está fazendo, falar suas ideias, e falar para deixar todo mundo saber, né? Então, a hora que chega uma informação com alguém lá falando como se fosse o detentor da ideia, e todo mundo já escutou você falando sobre aquilo, a pessoa vai desconfiar, pelo menos, né? De quem é essa ideia, de um ou de outro. E aí, mas a tendência é ficar claro quando você compartilha e não deixa essas oportunidades passarem e assumir os créditos. Muitas vezes a gente vê também nas empresas, de modo geral, mas a gente vê isso também nos relacionamentos familiares e de casais, que a pessoa, quando um elogia o outro, a pessoa fica constrangida, né? Então, essa questão de assumir os créditos daquilo que a gente é merecedor, eu penso que também é uma ressignificação, tal qual o significado da ambição, a gente está revendo nesse momento, né? Então, a gente assim, tem muito aquela condição da humildade, que é até um processo de submissão, e aí eu não acho, não estou aqui falando para a gente ser egoísta, arrogante, não tem nada a ver com isso, mas é assumir os nossos talentos, assumir aquilo que a gente faz bem feito, aquilo que a gente é bom, aceitar o elogio, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, como você está linda, o que você fez? Você fala, não, imagina, não é nada, eu só prendi o cabelo, soltei o cabelo. E a gente tem que agradecer, né? Nossa, obrigado, que bom que você reparou que eu cortei o cabelo, que bom que você. Nossa, hoje eu estava acabada, obrigado que você me deu um elogio, ganhei o dia. Então, assim, a gente aceitar, assumir também a responsabilidade desse reconhecimento, desse crédito que a gente é merecedor, assim. Então, para quem está chegando agora, boa noite para todos. Tem aí a Silvia, direto de Portugal, Silvia Crismino, tem a Ângela, tem o Max, lá do Paraguai, ó, temos mais de 3 países aqui. Tem a Rê, dos Estados Unidos, a Silvia em Portugal, o Max no Paraguai, Ulisses. Nós estamos tratando desse livro em homenagem ao Dia das Mulheres. Eu estou aqui fazendo, às vezes, de entrevistador da Renata. E aí nós estamos chegando aos nossos últimos 2 minutos. E eu queria pedir, para finalizar, que você deixe um recado para as mulheres, né? Já que estamos tratando desse livro. Mulheres ambiciosas ganham mais. Eu queria fazer uma citação, né, do próprio livro, que ela fala assim, para a gente ter coragem de permanecer firme no nosso caminho. Manter uma conexão consciente entre o nosso potencial mais íntimo e as nossas realizações por meio de um plano estratégico, que será o guia para a mulher ambiciosa. Checar os passos do nosso caminho, aperfeiçoando e redimensionando sempre que necessário. Então, a gente falou muito disso durante a live, né? E ela traz essa condição de que muitas mulheres ambiciosas estão, infelizmente, estagnadas. E aí o meu apelo para essa live é para que vocês saiam desse contexto de estagnação, porque ela traz, né, estão estagnados os seus empregos, porque não reconhecem o seu valor e não veem quantas opções podem ter justamente porque não reconhecem isso, né? Então, para passar a reconhecer e saber quem você é. E aí eu finalizo também com a última citação. O que é possível realizar em sua vida é uma questão muito pessoal. Procure o melhor para você e planeje-se e faça acontecer, tá? Então, assim, é um livro muito didático, né? Ela traz muitas
ações, muitas práticas, o próprio Diário da Ambição, né, essa ideia. E ela traz também uma citação do próprio Buda, que ele fala assim: seu trabalho é descobrir qual é o seu trabalho e depois dedicar-se a ele com todo o coração. Então, essa dedicação é a gente, de fato, saber, né, o que a gente quer realizar da nossa vida, para a nossa vida, e procurar o melhor para a gente sempre. E aceitar esse melhor. Aceitar essas conquistas, aceitar esses resultados e mudar se a gente achar que não é aquilo, que não está bom. Né? Então, se planejar, mudar e rever e refazer quantas vezes forem necessárias. E aí eu quero te agradecer, Marcelo, também no último minuto, né? Você sempre assumindo os desafios. A gente estava aí com uma entrevistada, às vezes ela teve uma entrevista, avisou, na semana passada, a gente conseguiu se reorganizar aí e está assumindo aí esse papel de entrevistador, porque a segunda live do mês, no nosso sábado, é a live de entrevista. E do mês de abril vai ser a Thalia Cardoso, a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor, nesse livro aqui, tá bom? Obrigada a todos. Eu que agradeço o convite e a presença de todos que estiveram aqui. Tem a Ana Luísa que entrou, o Felipe também agora no finalzinho. E feliz Dia das Mulheres, semanas. E leia o livro que foi aqui comentado. Mulheres Ambiciosas Ganham Mais. Muito interessante o livro. Obrigada, gente. Bom final de sábado, um ótimo domingo e uma semana maravilhosa a todos nós. Sábado que vem a gente está junto. Terça-feira eu coloco no feed o livro indicado, tá bom? Beijo grande e até sábado que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigado.